Tarde. Essa palestra, inclusive, ela é mais extensa, mas nós estamos em dois, estamos dividindo a palestra. O Sadi, que ainda não chegou, ele disse que vai demorar uns minutos, tá? E eu, estamos dividindo, nós somos parceiros nesse modelo aí, que é o PSL 2.0, e espero que a falta dele nesses minutos iniciais não prejudique muito a palestra, tá? Mas eu vou iniciar porque nós temos assim bastante coisa aí para mostrar para vocês e de repente eu acho que compensa, tá certo, esse início assim com insuficiências. A proposta aqui, tá, é mostrar que nós temos, tá certo, um modelo de negócio que muitas vezes é ignorado pelo próprio movimento de software livre, pelas comunidades, né? Por quê? Né? Principalmente porque parece mais fácil o financiamento das iniciativas e dos projetos, a sustentação, inclusive, desses projetos por parceiros, se os projetos não forem autônomos, né? Quer dizer, se eu me adaptar tanto a uma situação financeira ou a uma situação mercadológica que eventuais parceiros possam me oferecer, né? Tem o ambiente de negócios, tá? Ele acaba conformando uma espécie de cultura, né? Que vai levar a tu fazer as iniciativas dentro de um molde bem tradicional, né? E que leva a essa extrema dependência, né, da questão financeira. Tu precisa ter, né, investidor, tu precisa ter alguém que esteja injetando dinheiro, tá? Tu precisa ter alguém, tá, que aposte no serviço, porque geralmente tu não consegue entrar no core do negócio dele, ele te dá uma beirinha, né? Quer dizer, a parte boa que tu poderia incidir lá já está tomada por outros, tá, provedores de soluções, e tu fica com coisas que não têm muito valor, tá? E a nossa questão é exatamente enfrentar isso. Eu começo aqui falando um pouco por que a SL é que está metida nessa questão, né? Porque, então, estou fazendo um pequeno assim retrospecto, né? Então, o que existe no Brasil? Existe um movimento de software livre com sotaque brasileiro, né? Nós não somos um movimento de software livre igual o que tem nos Estados Unidos, não somos um movimento de software livre igual o que tem na Europa. Nós somos um pouquinho, tá certo, dos dois, tá? Mas nós estamos aqui no Brasil, tá? Isso decorre da própria história do software livre aqui no Brasil, né? Que tem a ver com o FISL, né? Quer dizer, enquanto história que várias comunidades conseguem reconhecer que existe um movimento, que existe alguma coisa que é maior do que aquela comunidade, aquele produto, aquela solução, só acontece a partir do momento que se começa a realizar os fóruns internacionais de software livre, né? Então, em 1999, o PSL-RS, tá, que estava localizado, assim, o seu núcleo central dentro da Procergs, começa a organizar. O FISL vai sair no ano seguinte, mas ele começa a organizar o FISL, né? Então vai ter o FISL 1, o FISL 2 e o FISL 3, que são organizados pelo PSL, mas o PSL se confundia com a própria Procergs, tá? Ele praticamente era a mesma coisa. Tem aqui sobreviventes o Brod aqui pode confirmar que eu não estou mentindo, né? Em 2003, tá, o que tinha acontecido?
o PT tinha perdido o governo do Estado, o novo governo, ele não chegou a desativar, né, o processo, mas houve avaliação e foi bastante, problemático a realização do fórum naquele ano, que era do ano de 2003, né? Por quê? Porque apesar do governo federal ter sido assumido pelo PT, ainda não havia nenhuma iniciativa no governo federal, tá, no sentido do software livre. Elas estavam se organizando, né? E então, o que aconteceu? O pessoal que compunha o PSL e a RS, tá, eles fundam a ASL, né? Quer dizer, houve a necessidade de ter, tá, realmente um agente que pudesse, tá certo, manter o que o movimento já reconhecia naquela iniciativa do FISL, né? Então, desde então, a ASL organiza o FISL, e esse FISL aqui tá certo, consequência desse processo. Tá? Então, o PSL, tá, ali um errinho, deveria ser asl.org, repositório do software livre do Brasil, tá, no Brasil, né? Por que a gente tem essa avaliação ou essa impressão, né? Primeiro, porque ela organiza anualmente, tá certo, o FISL, tá? Segundo, porque o FISL consegue animar e organizar e orientar o esforço de sustentação da informática pública. O que é o nosso conceito de informática pública? Não é a informática governamental. Informática pública é toda a informática que é usada pelas pessoas, que não seja na sua, tá certo, na sua vida privada, né? Quer dizer, toda a informática praticamente é informática pública, né? Então, aqui realmente, tanto tem alguém que tem uma solução para uma empresa, como tem alguém que tem uma solução para o governo. Tá? Aqui tem essa confluência. E os dois reconhecem esse tipo de solução como de mesma natureza. Ninguém chega aqui e diz, porque se for usar no governo, ela é, tá certo, diferente. Não, entendem que é a mesma coisa. E a ASL, tá? É uma iniciativa estratégica, tá? Por quê? Porque cada vez mais o setor é dominado por corporações e loteado pelas nuvens, né? Então, tá, alguém que não esteja numa corporação e que não esteja, tá certo, dentro de uma nuvem, ele praticamente, o único pulmão que existe para ele é o movimento de software livre, e o FISL é o momento dele encontrar outras pessoas e de descobrir como é que essa coisa está acontecendo, né? E a ASL se contrapõe impulsionando o desenvolvimento técnico e da oferta de recursos e serviços de hackers. O que são hackers? O cara que sabe informática. O que não sabe informática não pode ser hacker. Então, o profissional que sabe sabe fazer, ele sempre vai ser um hacker. Tá? Não tem como ele não ser, né? E empreendimentos de capital local, né? Tá certo? Quer dizer, aquele cara que ele não tem o aporte, tá, de capitais, tá certo? Ou, tá certo, de fora do país, ou ou mesmo, tá, de fora do próprio setor, né? Porque tem muita coisa dentro do setor que é sustentado por capitais que, tá certo, até são locais, mas são de fora do próprio setor, né? E aí vem a ASL, tem como parceiros vitais, né, os PSLs, né? Tanto o PSL Brasil, que é assim, a relação, tá certo, é o duplo aí da ASL, como os PSLs dos estados e alguns PSLs até em cidades, tá? Agora vem como é que a ASL tem, como é que é se comportado, tá, em termos de tentar projetar
o ecossistema de software livre. Projetar no sentido de pensar como, tá certo, esse ecossistema pode se desenvolver, né? Então, nós temos 4 tipos de situações dentro do movimento. Nós temos projetos e ações, né, que são, assim, tá certo, pouco estruturadas. Nós temos protocomunidades, tá, né? Então, alguém cria um produto ou tem uma solução, mas ainda não tem uma comunidade para, tá certo, para mantê-la. Nós temos comunidades sem ecossistema, né? Então são comunidades que basicamente funcionam, tá, como uma associação de pessoas, e temos ecossistemas que são comunitários, onde existe um negócio e as pessoas se agregam a esse negócio, né? Num caso, existe um grupo de pessoas que fazem alguns negócios, e os outros, tá certo, tem, né, negócios que as pessoas se agregam a esses negócios, tá? Qual é a proposta da PSL? É criar uma arquitetura e uma engenharia unificadas para tratar das 4 questões. Tá certo? Como é que a gente pega isso aí e transforma em alguma coisa que todo mundo tem, tá, seu espaço, os que estão aparecendo, os que estão, tá certo, desenvolvendo, e os que já estão maduros, todo mundo tem seus espaços, colaboram e trabalham juntos. Tá? Pode. Tá. Aí, um balanço aí desses 17 anos, a gente chamou de um balanço justo. Quer dizer, estamos dando, tá certo, não estamos exagerando e nem estamos, tá certo, tendo algum exercício de falsa modéstia. Nós tivemos participação relevante, eu digo o movimento, né, e que é o PSL, FISL, a própria SL, tá? Relevante do software livre na plataforma, e essa participação, ela é resiliente diante do assédio das nuvens. Então, nós temos, tá, essa situação que, mesmo com o avanço das nuvens, se mantém uma série de situações onde nós estamos bem postados, tá? Desdobramento do conceito do software livre no conceito mais evoluído de software público, né? Inclusive, para os que não conhecem, tá? Existe até o portal no Ministério do Planejamento do software público, que a proposta do software público são aplicações, né, que elas são, podem também ser recursos, mas também a grande parte das ofertas são de aplicações que elas são distribuídas, tá, conforme, tá, software livre, dentro do paradigma do software livre. A ideia é que o software que fosse desenvolvido dentro do governo deveria ser disponibilizado para a sociedade, tá? O movimento de software livre está construindo o ambiente econômico, cultural e institucional da informática pública, com os 4C. O que são os 4C? Colaboração, compartilhamento, cooperação e coordenação. Quer dizer, quem comanda isso é o conjunto da comunidade. Projeto de software livre 2.0 é a mola mestra da economia do desenvolvimento da informática pública. Isso eu vou tentar mostrar para vocês, tá? E efetivação das parcerias para organizar, fazer funcionar e evoluir o ecossistema da informática pública. Essas parcerias, tá, elas vêm acontecendo. Isso é um processo que tem recuos e tem avanços, né? Agora mesmo, o governo federal, que era, vamos dizer assim, o parceiro talvez mais importante, temos um momento de recuo, né? Mas, em compensação, pode ser que outros, tá certo, outros governos, tá, tenham agora, tá certo, um protagonismo maior, exatamente pelo, tá certo, recuo do governo federal, né? Então,
trabalhar com essa realidade faz parte do da nossa estratégia. Tá, agora começamos a tratar como é que é o que é o PSL 2.0. O que acontece é o seguinte, tá? No software, tá? Pode ser proprietário, pode ser software livre, tá? O que é fundamental? É o hacker, é a pessoa, tá? Não há como, tá, eu fazer software se eu não tenho, tá certo, técnicos. Isso é impossível, né? Então, tá, a ideia da economia, aquela ideia de economizar mão de obra, ela é totalmente, tá, inviável se eu vou trabalhar com TI, com TICs, com internet, né? Eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter um time, né? Então, tá, economia não diz respeito ao nosso negócio, não diz respeito à nossa cultura, não diz respeito às nossas iniciativas. O que diz respeito às nossas iniciativas é um outro conceito, que a gente, tá certo, denomina de antroponomia, tá? A economia seria para relações entre coisas, a antroponomia para relações entre pessoas. Por que eu coloco isso aqui para vocês? Porque é fundamental, tá, que nós tenhamos um modelo mental para poder fazer negócios num outro paradigma, num paradigma em que esses negócios sejam sustentados por pessoas. Por isso que aqui no folhetinho de divulgação, nós escrevemos assim, na internet das pessoas, né? Porque se a gente for puxar pela história, a internet foi criada como uma solução de resiliência para que a rede de cientistas pudesse sobreviver numa determinada situação de colapso. Se não houvesse mais comunicações no mundo, como é que os cientistas, que eram fundamentais para o complexo militar, eles iam poder continuar se comunicando? Esse foi o propósito e o primeiro desenho da internet se propunha a isso. Então, a internet foi feita para ter rede de pessoas, para as pessoas se comunicarem. Ela não foi feita para as coisas se comunicarem. As coisas se comunicarem se tornou uma facilidade na medida que tu conseguiu que essa rede cobrisse a totalidade né? A gente fala até encapsular, tá certo? Na hora que essa rede encapsulou, ela criou uma redoma, tá? É possível, então, ligar todas as coisas nessa máquina. Mas isso aí tem uma série de problemas. E o principal problema é o governo disso aí, tá? Porque se tu deixar as coisas governarem essa máquina, né, tu cria uma situação bastante complicada. Do ponto de vista até de quem gosta desse tipo de tema, aquele livro Eu, Robô, do Asimov, ele trata exatamente disso, porque no final havia uma inquietação na humanidade se ela era dirigida por um robô, se era dirigida por uma pessoa. Quer dizer, se o cara que estava no comando daquela máquina toda, ele era um robô ou era uma pessoa. Esse é o dilema, tá certo, que tem em termos filosóficos naquela... A mesma coisa pode acontecer na internet das coisas. Hoje já acontece. A gente não sabe, às vezes, se é o automatismo que está no comando ou se tem alguém que tem alguma capacidade de intervenção naquele automatismo. Então, voltando à questão da antroponomia, o que é antroponomia? Tá? Se vocês olharem lá, tem ali, ó, Pro-Self, Self, Mente, Consciência. O que é isso? Tá? Isso é como é o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é estruturado em 4 níveis, tá? E como é que funciona um ser cerebral como nós?
tá? O que é a tarefa do ProSelf, tá? A tarefa do ProSelf é cuidar do teu corpo, tá? A questão das funções corporais, eles são controlados pelo teu corpo. Então, por isso é que o teu corpo, a batida do coração, a respiração, isso aí não preocupa os teus níveis superiores do cérebro. Isso está sendo tratado, está sendo naqueles níveis inferiores. O self, tá, que é o eu, ele trata do quê? Os nossos sentidos. Ele tem que saber o que está acontecendo fora do teu corpo e o que está acontecendo dentro do teu corpo. Tá? Ele tem que saber se as situações que tu te defronta, elas são de ameaça ou são situações que são benéficas, que são... Então, tá, ele tem que, tá, cuidar desse nível de coisas. Tá? O nível de consciência que tu tem sobre isso é maior, mas, em muitos casos, ele é, é totalmente reativo. Tá? Depois vem a mente. A mente é a que tem as nossas memórias. A mente é que sonha, a mente é que fica naqueles processos de reorganização e tudo mais. Tá? Então, tá, a mente, essa sim, ela tem o estado de vigília e tem depois o estado de repouso, em tese. Mas quando ele está repousando, ele está fazendo serviço, ele está trabalhando para se reorganizar. E finalmente tem o nível de consciência, tá? Que é realmente a parte que nós comandamos. A parte que nós comandamos, eu posso estar sentindo muita dor e não demonstrar isso. Eu posso estar com fome e, tá certo, ficar, tá certo, controlando. Por quê? Porque eu estou trabalhando no nível de consciência. Porque se eu deixar, tá certo, que os níveis inferiores tratem desses problemas, nós vamos, tá certo, ser, né, é o caso de uma criança, por exemplo, que fica insistindo, mesmo que tu diga para ela, agora não dá para fazer, ela fica insistindo e fica bloqueada naquele processo, né? Então, isso tem, uma série de implicações que são importantes para a gente conhecer outros conceitos. Por exemplo, questão do desenvolvimento. Como é que acontece o desenvolvimento? O desenvolvimento, ele tem que acontecer no corpo, nos teus sentidos, na tua mente e na tua consciência. Então não existe a possibilidade de, por exemplo, de tu ter um crescimento ilimitado. Por quê? Porque o teu cérebro, ele consegue, tá certo, controlar até um determinado nível de tamanho. Tá? Na questão das funções, ele consegue controlar até uma determinada complexidade dessas funções. Se ele aumentasse o organismo indefinidamente, isso se tornaria impossível de ser controlado, né? Então, o desenvolvimento é assim, todas as esferas desse cérebro, elas têm que estar perfeitamente harmonizadas. Todas essas esferas, elas têm que estar perfeitamente contidas e contingentes nas outras esferas. Caso contrário, tu vai ter um indivíduo doente, tá? Tu vai ter um indivíduo com deficiência, tu vai ter um indivíduo com, tá certo, alguma patologia muito, muito séria, né? Uma dissociação de personalidade, algum problema bastante, tá certo, sério. E o que isso tem a ver, tá certo, com o resto, tá certo, da nossa história? Tem a ver que por uma questão, tá certo, assim, uma questão filosófica, né? A ciência cibernética, ela concluiu uma coisa que os filósofos já sabiam, que as instituições humanas, as obras humanas, as
tá certo, ações humanas, elas reproduzem o que é o próprio ser humano, a nossa própria inteligência, ela é que é reproduzida nessas obras humanas, né? Então, todas as organizações, tudo que a gente pode imaginar, tá? Ele também tem esses 4 níveis de controles, eles têm esses 4 níveis que a gente chamou de inteligência. Então, se eu estou fazendo uma determinada questão, tem sempre o aspecto material, que é o corpo, tem sempre um aspecto que é questão, tá certo, de uma topologia, de uma geografia, que é a parte, tá certo, que equivale ao self. Eu tenho também uma parte de funcionalidades, tá? E eu tenho que ter, o indivíduo tem que ter um controle, ele tem que ter um comando sobre isso, uma identidade. Então, isso é inerente a todos os nossos empreendimentos. Como isso é inerente a todos os nossos empreendimentos, tá? Ele também é inerente à própria informação. A própria informação, tá? Ela também tem essa característica. Qualquer informação, ela diz respeito a um nível, outro nível, outro nível. Os 4 níveis têm que estar presentes na informação. Caso contrário, ela é deficiente, ela é só um dado, ela ainda não é uma informação, né? Aqui eu fiz assim várias comparações, só para vocês terem uma ideia, tá certo, do que representa isso levado para o nível da informação. Então ali, por exemplo, tá? O que acontece em relação a uma questão que é muito, muito momentosa, que é a questão da lei. O que é a lei, tá? A lei, se a gente for ver num aspecto, tá certo, do seu nível inferior, é o costume. O costume é a lei. Quer dizer, um grupo que não tenha, tá certo, uma grande sofisticação, vamos dizer, institucional, o que é a lei? É o costume, tá? É a tradição. Depois, quando esse grupo se torna mais, tá certo, mais estruturado, né? Uma cultura mais desenvolvida, é o direito. Depois, tá certo, se esse grupo tá certo, né, tem códigos, tem uma série de coisas, a lei está escrita, virou lei, né? E finalmente, acima da lei está o próprio soberano. O soberano é que, quer dizer, quem achava que a lei natural, tá, era, o fato, era a realidade, era Deus que estava ali no papel de soberano, né? Quem acha que é uma monarquia absoluta, é o rei que está ali no lugar do soberano. Numa república, são os poderes da república que estão ali no lugar de soberano. Eles fazem a lei, eles decidem sobre a lei, eles estão acima da lei, né? A mesma coisa aqui, tá certo? A questão, o corpo, ele só garante a prontidão. Eu posso estar bem condicionado para uma determinada tarefa, eu estou pronto para ela. Mas a tática, ela é decidida a um nível superior. É os sentidos, eu tenho que fazer a avaliação do exterior e do interior para poder fazer alguma coisa. As estratégias, elas dependem da nossa história. Nós temos que ter uma memória para poder ter estratégia. E o desenvolvimento, que é como é que eu utilizo essas 3, tá? Ele só é possível no nível mais elevado. Então tem coisas, por exemplo, que a gente vê que há inversões. Quando, por exemplo, em algum lugar, a lei se coloca acima do soberano, acima do próprio governo, há um problema. Por quê? Porque aquele nível ali, ele tem menos discernimento, tem menos, tá certo,
ele enxerga menos do que o nível que é mais elevado. Ele tem condicionamentos maiores do que o nível que é mais elevado, né? Ali fizemos uma colocação em termos de informação, que é a questão das palavras, né? A questão que, basicamente, tá, tudo que nós, tá certo, podemos realizar e tudo mais, deve ser deve ser indexado por palavras, tá certo? E que a palavra, né, ela tem, tá certo, chamei ali de palavra total, né? Tu pega um dicionário, tem a desambiguação, né? Porque uma palavra, ela muitas vezes tem muitos sentidos que são universais, tá certo? Ela tem vários sentidos universais, então ela tem que ter mais um nível além, tá certo, do universal, tá? Depois uma palavra, né, uma mesa, tem essa, mesa, púlpito aqui, e depois tem esse púlpito. Então, sempre que eu tenho, tá certo, uma palavra, eu indexo alguma coisa, eu tenho esses quatro, tá certo, essas quatro situações para poder chegar até onde eu quero, até o detalhe que eu desejo, né? Passa o próximo. Tá. Aqui tem várias situações para mostrar como é que tu trabalha isso, né? Sempre tu tem que ter essa decomposição, e alguém poderia dizer, pô, mas isso parece um exercício, assim, fútil, né? Aí vem um aspecto importante, tá? O que acontece na questão da informação? Vamos pegar o caso específico, que é o Big Data, né? Que é já a consequência natural do processo todo com a computação, com a capacidade, com a facilidade que tu tem para estar gerando, né, listas, e estar armazenando versões dessas listas, e aumentando essas listas, e ter artefatos relacionados também, e aumentando a quantidade desses artefatos, né? Chega a uma situação seguinte, tá? Como é que tu vai recuperar isso? Então, montam estratégias, né, de inferência, de correlação, para tu tentar buscar isso, né? Não é à toa que o Google é o melhor negócio do mundo, né? Porque ele tem um mecanismo de busca para tentar, achar coisas nessa questão. Agora, pensa assim, o teu cérebro funciona assim? Aparentemente não funciona assim, tá? Tu lembra instantaneamente das coisas que tu quer, ou tu não lembra, ou tu cria estratégias para, tá certo, descobri-las. Por que tu tem essa agilidade no teu cérebro? Tá? Por dois motivos, tá? Primeiro, que o cérebro, ele fazer e pensar, ele usa os mesmos circuitos para pensar e para fazer. Como ele usa os mesmos circuitos para pensar e para fazer, ele tem muito mais capacidade de fixação do que nós, tá? Porque, tá certo, as coisas estão passando pelos mesmos caminhos. Mas não é só por isso. É porque o cérebro permanentemente ele está reorganizando essas informações. E ele está reorganizando essas informações, sempre colocando maior significância nelas. Tá certo? Ele está sempre... o que ele descarta é o que ele não acha, que ele não entende. O que ele consegue entender, o que ele consegue, tá certo, interpretar, ele está reorganizando.
permanentemente. Então, tá, vem a importância dessa questão. Por quê? Porque o sistema de informação, ele não pode ser como, tá certo, atualmente ele é, um sistema relacional, tá? Sequer um sistema que seja, tá certo, tá certo, que tenha múltiplos links entre as informações, uma rede, tá? Por quê? Porque no teu cérebro a informação está guardada de uma forma fractal. São tetraedros, quer dizer, a informação que está lá, tá certo, no teu self, é a própria informação que a tua mente está usando, e é a própria informação que o teu sentido, lá que é o self, o teu enfim, cada uma das camadas usa sempre as mesmas informações. E ela usa sempre as mesmas informações, tá? Associadas às informações, tá certo? Que ela tem fortemente relacionadas com aquela informação da sua própria camada, né? Então, isso é como seria tetraedros ligados a cada face desses tetraedros, tá? Isso de uma forma infinita, tá? E como é que tu decompõe essa situação? De uma forma muito, muito singela, tá? Seria cada vez que tu tem uma informação, tu faz uma busca, tu encontrou aquela informação, tu gera os quatro itens de classificação dela. Tu visualiza ela nesse sistema, tá? Hierárquico. E tu devolve ela com essa informação. Automaticamente, essa base, ela se organiza, porque tu pôs essa informação de novo lá, com esse novo índice, tá? E outro que vai usar, ele vai fazer a mesma coisa. Se ele achar que a tua informação, pense em uma wiki enorme, né? Que todo mundo está permanentemente olhando. Se acha que aquela informação não está bem, tá certo, bem localizada, ele, tá certo, corrige aquela indexação. E quando tu vai fazer uma busca, tu monta a busca dentro daquilo que tu acha que é a chave correta, tá? Né? E aí tu vai recuperar um monte de coisas que às vezes estão afastadas daquela chave que tu fez, porque elas estão mal classificadas, e que tu vai corrigir e devolver. Então, ao invés de tu ter uma grande massa de dados e ter mecanismo de buscas repetidamente indo buscar, tu tem uma massa de dados que tu vai permanentemente organizando, retirando informações daqui, passando para a base organizada, tá? E vai ficando aquele resíduo, tá? Lá, que possivelmente não interessa a ninguém, porque até hoje ninguém teria, tá, acessado. Porque toda informação que alguma vez foi acessada, ela vai ser indexada e vai ser reorganizada, tá? Então, indo adiante um pouquinho, tá? Próxima. Outra. Tá? De novo, tá? De novo. Limites do espectro. Aqui tem uma coisa que também é uma coisa que, a partir de um modelo antropônomico, tu acaba descobrindo. A maioria das pessoas acha que, por exemplo, ditadura é o oposto de democracia. Na realidade, a democracia e a ditadura, elas estão no limites de um espectro, tá? A mesma coisa existe em relação à objetivação e sujeição, tá? A objetivação está num limite, a sujeição está na outra. Significa o seguinte: tu nunca vai ter uma democracia total e tu nunca vai ter a ditadura, aquela que não tenha ninguém, só tenha um único, tá certo, decisor, tá?
Por quê? Porque as coisas dentro o teu organismo, ele não é digital, ele não é binário, tá? Então, tu tem essa situação, tá? Vamos adiante? Tá. Aí, como é que começa essa crítica, tá? Começa com a questão da internet, tá? A internet, tá, deve ser uma prioridade para o desenvolvimento sustentável, tá? Isso aqui foi lançado lá em 2012, na Cúpula dos Povos, tá? Durante aquela Rio Mais 20, tá? E qual foi a proposta que se levou para a Cúpula dos Povos, tá? Quem tem que controlar a internet deve ser as pessoas. E que pessoas? As pessoas que são da área de informática, porque são os únicos que têm conhecimento e que têm condições de entender a internet. Não pode ser empresas que controlam a internet, que criam, tá certo, os procedimentos, que criam os protocolos. Isso é totalmente nefasto. Tá? Isso gera uma situação bastante preocupante, né? Então, a questão do protagonismo do trabalho no mundo técnico, ela é fundamental por aquilo que afirmamos antes, do trabalho ser, tá, fazer alguma coisa só é possível para quem tem saberes sobre aquilo, quem tem conhecimento, quem tem habilitação, tá? Passa. Tá. Aí vem a questão da biblioteca. Tá? Então, a liberdade somente se realiza na dimensão antropônomica e ela é o estado ao qual a população tem domínio pleno e inconteste do fazer legal, do fazer científico, fazer tecnológico e fazer técnico. A riqueza que é o produto dessas 4 formas de trabalho deve ser integralmente possuída pelos trabalhadores, pelos respectivos produtores, tá? Então, o PSL é o modelo antropônomico do software livre, potente para realizar exclusivamente com trabalho, tá? Não somente o software, mas o firmware, o hardware e o connectware. O que acontece com o estado hoje da tecnologia? Tu tem tecnologia embarcada, todos os processos, tanto processos que são, materiais, eu digo um carro, um edifício, ele tem um firmware dentro dele, tu tem hardware nas coisas, tu tem motores dentro das coisas, tu tem software dentro das coisas, tu tem funções, tem serviços que tu tem, e tu tem também, tá, o governo das coisas, que é o que conecta essas três, tá certo, esses 3 níveis. Tu é obrigado a ter isso também, porque se o resto tudo trabalha num tempo e trabalha num nível, tá, que o único acesso é pelo software, é através do software, tu tem que ter software para isso, né? Então, tu chega numa empresa, tem um ERP tomando conta da empresa, o próprio governo agora tem toda uma discussão e ficou bem patente que todo o processo orçamentário é controlado por um software, né? Então, o mundo, tá certo, tem essa característica já, tá? A biblioteca, aqui o registro é só pelo seguinte: o ano passado nós lançamos a biblioteca e prometemos, tá certo, que ela já estaria operacional esse ano. Tivemos uma série de problemas e, inclusive, estamos começando alguns projetos dentro desse paradigma antes de ter a biblioteca no ar. Mas isso é uma coisa que pretendemos solucionar rapidamente, tá? Passa para o seguinte, tá? Passa para o seguinte, depois podemos até voltar, seguinte. Tá.
Esse aqui é uma questão que sintetiza e é bom trabalhar a partir dela. É o seguinte: a nova economia do desenvolvimento, a partir do pensamento de Wilson Santos, é uma antroponomia que permite o nosso governo efetivo do nosso território usado. O que é o território usado? É nada mais, nada menos do que aquela noção da informação, como eu falei, que ela existe sempre em 4 níveis, tá? Só que aplicado isso para, para um território geográfico, tá? O que o Milton Santos fala? Ele diz assim, ó: o Brasil, ele não é só o território brasileiro, ele é todos os processos simbólicos, tudo que acontece em cima do território é também o Brasil, isso que constitui o Brasil. O Milton Santos, ele tem um livro que se chama Brasil, Território e Sociedade no século XXI, que ele mostra como é que seria possível, tu primeiro, descrever ter o sistema de informação e governar uma sociedade hoje, nessas condições, com bastante harmonia, sem os problemas que nós temos de leis que as pessoas reclamam das leis, de desemprego, uma série de coisas que nós temos, disfunções, que elas poderiam estar resolvidas se nós tivéssemos um outro tipo de governo sobre essas situações, tá? Então, a nova economia do desenvolvimento está madura e completamente desenvolvida, mas é ignorada pelos economistas, que por deformação profissional, como por perversão corporativa, na maioria sempre resistiram ao pensamento keynesiano. Keynes é um dos que fez uma crítica da economia, mostrando que a questão, por exemplo, do emprego, ela era fundamental para ter uma sociedade que funcionasse bem, né? Aí, então, aqui no Brasil, então, é ignorado por uma opção política irracional. Grande quantidade de economistas nós temos, de engenheiros, contadores e tudo mais, e temos processos que todos reclamam dos processos, tá? Então tem algo errado, porque se nós temos as pessoas que sabem o que fazer, por que não funcionam as coisas? Se todo mundo reclama, todo mundo fala mal, tá? Vai adiante, tá? Aqui pode passar, tá? Aqui vem uma primeira questão que pode mostrar já o que nós propomos, tá? Qual era a situação lá em Brasília? Continua essa situação e talvez até essa ideia volte a ser examinada. Foi feita a Copa do Mundo, construíram um estádio, tá? Dentro desse estádio, a FIFA exigiu que fosse colocada a tal da TV FIFA. Na realidade, não é uma TV, é só a infraestrutura da TV. Então, foi comprados os equipamentos mais atualizados, tudo que de mais, tá certo? Tá. Ao mesmo tempo, foi montado um centro de imprensa. Esse centro de imprensa também exigiu uma série, tá certo, de outros, questão de uma rede cobrindo todo o estádio, várias questões. Então, tudo isso ficou lá no estádio. Ficou doado para o governo do Distrito Federal, tá? Porque ele construiu o estádio, tá? E ele mesmo comprou isso aí, ficou para ele, porque não tinha o que fazer, tá? Resultado disso, acabou a Copa, tá? Primeiro, tá? Tinha que pagar manutenção disso aí, tinha que ter pessoal para operar isso aí e tal, e não existiam essas pessoas, elas existiram só na Copa. E depois aconteceu o novo problema. Qual era o novo problema? Tá? Todo mundo que aluga o estádio tem um parceiro de televisão, tem um parceiro de comunicações, tem um parceiro de... E não está interessado em pagar aluguel para aquela infraestrutura do estádio. Então, o estádio ficou lá com aquele enorme, né, legado, que não é funcional para o estádio. Então, essa foi uma proposta que se lançou, consórcio social, trabalhadores, empresas e entes econômicos,
para a produção de bens e prestação de serviços de comunicação e informação necessários para o funcionamento das estruturas estatais do governo do Distrito Federal. Quer dizer, a proposta era fazer, prestar serviço para eles fazerem funcionar essa estrutura, tá? Articulando a demanda com necessidade de desenvolvimento e produção desses serviços em segmentos comunitários, sindical e universitário dos setores de comunicação e informação. Qual foi a ideia? O governo tem aquele elefante branco e não tem recurso e nem disposição e nem iniciativa para tirar aquele legado que está parado e colocá-lo numa situação dele funcionando e produtivo. Ao mesmo tempo, todos esses setores precisam daqueles recursos e não têm nem capacidade econômica de arcar com os custos daquela infraestrutura, tá? E, ao mesmo tempo, não tem onde pôr as pessoas, os técnicos desse setor, tá? Porque muitas vezes não pode aprimorar esses técnicos ou fazê-los evoluir e tudo mais, porque não tem um ambiente para fazer isso. Então, o que acontecia? A universidade, o cara que era um pequeno produtor, um cara que era um grande produtor, não interessava, porque muitas vezes tu tem uma ilha lá de produção, mas tu tem muito mais serviço do que aquela ilha comporta num determinado momento, e seria interessante tu ter uma estrutura adicional, atualizada e tudo mais, que tu pudesse usar, locar quando tu precisasse determinado recurso, né? Então, funcionaria da seguinte forma, tá? Esses entes, eles se organizavam, criavam regras sobre o funcionamento disso, criavam regras, tá, sobre... Eles não perdiam sua identidade. Eu podia entrar como trabalhador autônomo, o outro entra como uma empresa constituída, o outro é uma cooperativa, o outro é uma escola. Eles estão lá. Eles criam as regras sobre o funcionamento do consórcio, tá? Eles prestam os serviços, tá, para o governo, tá? E o governo, tá, ele, quando precisa, ele utiliza todo esse grupo de profissionais que estão lá, tá certo, já atuando dentro do complexo, e remunera eles pelo tempo que eles estiverem prestando serviço para o governo. Prestou serviço durante 1 hora, 2 horas, 3 horas no mês, ele vai receber esse valor, tá? E o governo tem direito a receber aluguéis em relação a toda essa infraestrutura que está sendo usado por cada um dos integrantes do consórcio. E como é que acontece essa prestação? Tá? Se o governo, tá, tem para pagar, ele paga. Se ele tem para receber, ele aumenta o investimento dele no consórcio. Porque, na realidade, o que o governo tem interesse? Ele tem interesse em manter aquele negócio evoluindo lá no Distrito Federal. Ele não tem interesse de que as empresas quebrem, que a escola não consiga ter estágio para os seus alunos, ou que os alunos tenham estágios que não sejam na própria área, tá? Então, tá, o governo, que nesse caso aqui seria o articulador desse consórcio, tá? Ele vai investindo sempre que ele está em dívida com o consórcio, né? Tá? Então, isso foi proposto, tá? E se iniciou uma série de discussões, era fim de governo e no final ficou stand-by. Agora, novamente, tá? Porque tem se acumulado muitas dívidas lá no Distrito Federal, agora novamente a questão está em discussão. Tá? Adiante. Agora vocês receberam esse folheto aqui. Tá? Nesse folheto aqui, tá? Nós lançamos, tá,
uma ação que é o seguinte, tá? Que agora, tá, nós estamos realizando assim, a primeira implementação em Porto Alegre, tá? Que é, nós nos propomos, tá, a pegar qualquer projeto, qualquer pessoa que nos procure com um projeto, com uma iniciativa, com um negócio já estruturado, nós nos propomos a fazer o redesenho desse processo para que ele possa entrar na nossa solução, né? Então, nós damos duas opções. Ou o cara, tá certo, ele pega a nossa assessoria, e no caso a nossa assessoria, ela é breve, porque na realidade nós ensinamos uma série de métodos métodos basicamente, tá? Ou ele nos pede para sermos sócios do empreendimento. Todos esses empreendimentos, tá? Eles são organizados da seguinte forma, tá? Os consórcios, como é que é? Esse nível superior, tá, do negócio, tá? Tá, associação de pessoas, capitalizada pelo trabalho de cada um no próprio consórcio. Então, por exemplo, eu sou, tá, o cara que propus fazer, como é que é esse serviço lá do consórcio lá em Brasília, tá? Eu trabalhei lá, preparando propostas e tudo mais, tá? Bastante, fui atrás dos parceiros, dos interessados, incluí essas pessoas. Tudo isso é capital que eu estou colocando no negócio, tá? Outro entrou agora no negócio, ele vai ter, tá certo, o trabalho dele capitalizado a partir do momento que ele entrou no negócio. Qual é a diferença da cooperativa tradicional? Na cooperativa tradicional, todos têm o mesmo capital dentro da cooperativa. Capital no seguinte sentido, na hora de votar. Nessa aqui, não. Um tem mais capital, o outro tem menos. Significa que ele vota igual uma assembleia de SA. Eu chego lá, eu tenho 1000 votos, tu tem só 100 votos. Tá? Alguém poderia dizer, pô, mas isso aí vai criar o problema que tem nas empresas, que quem tem mais capital acaba mandando e os outros não têm relevância. Acontece que aqui, só a decisão política que vai para esse nível. Todas as decisões técnicas, elas são tomadas em comunidades de práticas. Tá? As comunidades práticas são comunidades, como, tá certo, é humanamente conhecido, que são estruturadas na base da companheirismo, da igualdade, da solidariedade, da horizontalidade. Então, o que acontece? Uma decisão técnica, uma decisão que envolva, tá certo, um estudo, uma pesquisa, ela só pode ser decidida se houver consenso entre o grupo, aquele grupo que é estruturado, que tem regimental, não são grupos, tá certo, aleatórios. Como tem um departamento dentro de uma organização departamentalizada, tu tem dentro aqui dos consórcios, câmaras tratando de cada um dos diferentes aspectos técnicos e administrativos dos negócios. E aí dentro é só consenso. Não existe votação nessa instância. Todos têm que concordar que aquela solução é a solução. E tudo que não seja passível de adquirir consenso, fica aguardando até que esse consenso seja obtido. Tá? Ou ele é descartado e se parte para outra alternativa, outra solução.
tá? Então, a empresa, tá? Ela não tem mais aquele problema, tá? De um setor quer uma coisa, outro setor quer outra, e a questão que era técnica, porque cada setor tentava se bancar em cima de argumentos técnicos, virar uma questão política. Aqui não, aqui há um isolamento dessas duas questões, tá? Então, isso é o aspecto principal, tá certo, para isso, tá? Passa. Aí, então, eu tenho duas implementações que eu acho que aí vem importantes, tá? Uma é a questão Defesa Civil de Canoas, que é um trabalho que a gente está para iniciar, tá? O que acontece com a Defesa Civil, né? Não existe uma departamentalização na Defesa Civil, tá? A Defesa Civil, primeiro, é uma coisa que não era muito estruturada até algum tempo atrás. Hoje ela, é mais estruturada, mas ela não era. Tinha pouca, vamos dizer assim, experiência sobre a questão da Defesa Civil. Geralmente, tá, lugares que eram mais sujeitos a catástrofes, a problemas assim de grandes proporções, tendiam a ter alguma organicidade, mas, tá certo, isso não existia. Mas, mesmo assim, tá, por uma série de questões, geralmente de ordem histórica, ia se estruturando lá um setor de defesa civil, que tendia a imitar alguma departamentalização que já era existente, ou no município, ou no próprio Estado, tá? Mas a departamentalização, ela não coincide com a vida real. Tu não pensa departamentalizadamente. O que tu aprende numa esfera, tá certo, da tua atividade, dos teus interesses, automaticamente tu passa para outra esfera. Quer dizer, se eu tenho um aprendizado lá nos negócios, e eu sou um jogador de xadrez, aquele aprendizado que eu tive lá, automaticamente fica incorporado no jogador de xadrez que eu sou, tá? A mesma coisa acontece, a organização, né, do teu pensamento, ela funciona, né, e das tuas ações, como se tu criasse um cérebro para cada coisa que tu faz, né? Eu vou jogar, tá certo, lá um jogo que eu sou totalmente desvinculado do que eu, sou no meu trabalho, eu sou totalmente desvinculado do que eu sou, tá, no momento que eu estou fazendo artes, tá? Por quê? Porque eu tenho todo eu treino meu corpo especificamente para aquilo, eu desenvolvo meus sentidos em função daquilo, eu vou incorporando, eu crio uma memória em relação à minha própria experiência daquilo, né? Então, eu sou como se eu me desdobrasse em outra pessoa. Que a visão departamentalizada impede isso. Eu não tenho uma condição de estar mudando a minha organização. Para mudar um departamento, tem que fazer uma lei, tem que colocar regimentos, uma série de coisas que não são da realidade, né? Então, tá, o que acontece, tá? É uma situação em que um modelo, tá certo, que tu tenha câmaras, que tu cria essas câmaras com dinâmica, preciso de determinada coisa, crio aquele grupo. As pessoas convergem para lá porque elas entendem daquele assunto, tá? As pessoas, tá, acabou de repente uma tarefa, elas não pressionam para continuar aquilo. Por quê? Porque elas não ganham em função da Câmara, elas ganham em função do que elas produzem para o conjunto geral, tá? Se tem a Câmara ou não tem a Câmara, tá? Quando não tem a Câmara, de repente, eu posso estar fazendo um trabalho
sozinho, né? Alguém me encomenda alguma coisa dentro da organização, dentro do consórcio, e eu vou lá realizar aquela tarefa, que é a minha especialidade, né? As pessoas, os processos são abertos, as pessoas decidem que vão trabalhar lá na Defesa Civil. A Defesa Civil se presta para isso porque tem a figura do voluntário. Eu posso chegar e quero trabalhar na Defesa Civil, e ninguém vai dizer que não vai querer um voluntário, não. Seria um escândalo, né? Então ela se presta para esse modelo. O modelo é aberto. Eu quero ajudar, eu posso entrar, tá? É óbvio que o cara que é fornecedor de cobertores, se ele entra lá para o negócio da Defesa Civil, certamente ele vai ter preferência na hora de adquirirem os cobertores. Se ele já doou, não sei quantos milhares, certamente vão, pensar. Se ele vai dar uma doação e vai vender, tá certo, metade, né, que é muito comum esse troço, dar um desconto, ou dar um mega desconto, é óbvio que ele vai, tá certo, manter o negócio. E está dentro de uma lógica, de uma racionalidade, né? Então, a Defesa Civil, como ela se presta bem para esse tipo de coisa, tá certo? Nós estamos iniciando esse trabalho, fazer uma implementação. Como é que vai acontecer isso? Aí, então, é um negócio importante. Aí é que vem o método. O método, ele parte do seguinte: tu vai olhar todos os processos que tem e redefinir esses processos, não mais em cima do sistema, mas em cima das pessoas, tá? Então, nesse paradigma antroponômico, a certificação, ela não é dada por alguém externo, ela é dada por ti mesmo, tá? Quem é que te certifica? Tu mesmo. Como? Com as tuas realizações, com o teu trabalho. Então, tá? O que é a Biblioteca PSL 2.0? Publicação de artefatos e publicação, tá, de códigos, tá certo? Pode ser códigos também, tá? Né? Então, outro tem a descrição de um artefato, tá? que pode não ser um artefato, tá, escrito em linhas de código, né? Pode ser só a descrição desse artefato, né? Ou, tá certo, o próprio código, tá? Isso que está lá no PSL 2.0. E como é que funciona a coisa? Funciona da seguinte maneira, tá? Fica registrado quem é o autor, tá? E não é o artefato está lá disponível, tá? Mas vocês estão me ouvindo aqui. Grande parte das coisas que eu falei aqui parecem para alguns aqui que não tem muito a ver. Exatamente, tá? Quem é que pode interpretar isso? É quem conhece aquilo ali. Da mesma forma que tu precisa do computador para ler o código e fazer a operação, também, tá, os textos, as especificações, atributos, requisitos, eles precisam ser lidos por quem entende daquele assunto, por quem se envolveu, por quem tem a informação, tá? E aí é que vem como é que muda o paradigma, de duas formas. Primeiro, o que me interessa, tá? Me interessa ter a relação das pessoas com as suas respectivas habilitações e conhecimentos. Mas uma habilitação e um conhecimento que seja reconhecido publicamente. Então, tá, o que nós vamos, tá certo, por exemplo, propor lá em Canoas? Não basta o cara preencher um cadastro de voluntário. Ele tem que apresentar, tá certo, no currículo dele, qual é a contribuição que ele, quer dizer, onde que ele quer dar a contribuição, tá certo, para o processo. Ele é um quê? Um meteorologista, tá certo? Ele é um pesquisador
tá certo, da questão lá fluvial, lá do rio que banha a cidade, tá? Quer dizer, eu tenho que saber o que ele sabe, tá? Né? Porque se ele não apresentar alguma contribuição que seja de funcionalidades, se ele não apresentar nenhuma que seja de habilidades, ele só vai poder contribuir no nível de, tá certo, a capacidade. Ele vai lá, tá certo, se precisar um cara carregar lá alguma coisa, fazer um trabalho de estiva, sentar num escritório e ficar fazendo um atendimento assim menos complexo e tal, é como ele vai ser utilizado dentro dos processos, né? Agora, se ele apresentar que ele é um meteorologista, ele é lá um pesquisador, etc., ele pode ser aproveitado, tá? E vai ser valorizado o trabalho dele no correspondente nível que ele apresentar, né? E como é que fica a questão de saber se esse currículo é ou não é consistente? Daquela forma que eu falei antes sobre a informação. Quando alguém acessa o currículo, ele faz a validação daquela informação. É o costumeiro, né? Tu apresenta um currículo, muitas vezes, tem ali uma informação que tu acha que é crítica, tu vai ligar, tu vai verificar, tu vai pedir que o cara traga um atestado, vai, enfim, exigir algum tipo de autenticação daquela informação, tá? Nesse momento, como tu tem uma base pública, e essa é a nossa proposta, isso, em vez de acontecer a cada vez e tal, ela vai ficando no teu currículo. Então, o teu currículo vai ficando certificado por essas, tá certo, autenticações que são feitas pelas pessoas que venham a se interessar, ou tu mesmo, de repente, pode pagar uma taxa lá para vamos supor que tu é engenheiro, paga uma taxa para o CREA certifica lá as informações que tu deu do teu histórico de engenheiros. Realmente, tem RT tal, né? Dessas obras que ele está citando aqui, confirmado no CREA, e assim por diante, né? Então, a questão da certificação, ela é fundamental nesse processo, tá? Por quê? Porque como as pessoas se dispõem a trabalhar, tá? E tu tem que aceitar, os processos são abertos, tá? É importante tu saber o valor desse trabalho, tá? E é importante tu saber se há ou não, né, capacidade dele prestar aquele determinado trabalho, né? Consequentemente, essa base é a base importante. Essa base a gente propõe, ainda não é a situação que nós vamos ter aqui, essa base vai ficar na própria Defesa Civil. Mas a proposta é que essa base seja uma base como vai ser aqui em Porto Alegre, a proposta, que seja uma base da cidade. Todos os currículos das pessoas da cidade, em vez de estarem aí em agência, no LinkedIn, não sei o que, estão, tá certo, na base municipal, que, tá certo, na situação ideal, deveria estar num cartório. Como tem lá registro de nascimento, tu tem como tem o Lattes para os cientistas, tá? Tu tem lá, tá certo, uma base para o cara que é profissional, tá? E estão lá, tá certo, devidamente certificadas, situações que são reais, não hipotéticas, porque tem gente que tem certificação de uma coisa, mas entende de outra, e tem gente que, tá certo, a certificação até coincide com parte da habilitação que ele tem. Em compensação, ele tem muito mais valor do que o outro, que a certificação é exclusivamente o que o cara detém de informação, tá? Aí, tá, vamos... avança. Tá. Agora vem finalmente o Comunidade POA, que é o que nós estamos lançando. Tá. O que acontece aqui em Porto Alegre? Nós temos SL
A SL tem, tá certo, ao longo de sua vida, tá, são mais de 40 projetos que nós fomos criando, alguns deles até, por exemplo, é o caso da TV Livre, que nos FISLs as palestras são colocadas na internet, em alguns FISLs se tem até estúdio aqui, tá certo, com mais, tá certo, investimento em termos de jornalismo mesmo, enfim, tá? É um projeto da SL. Esse projeto ele poderia ser uma usina de TV para quem quiser ter TV na web, quem quisesse ter uma TV comunitária, podia ser uma usina de TV. Qual é a dificuldade de manter isso? Quem é que vai sustentar isso, né? Como é que tu vai enfrentar outros projetos que fazem isso comercialmente, tá? Então, tá certo, esses projetos acabam ficando stand-by. Ele vem, depende. Nós tínhamos uma pessoa que era entusiasta e tal, agora ele viajou, tá certo, no Afeganistão, tá certo? Aí então, o projeto fica parado, porque um cara não vai se deslocar do seu projeto para um outro projeto que é totalmente, vulnerável, frágil, né? Então nós temos vários projetos, eles foram iniciados, coisas promissoras e estão parados. A SoftSul tem a mesma situação. Empresas lá na SoftSul até acontece agora mesmo, né? O Grupo Gerdau vendeu uma série de empresas e essas empresas acabam saindo da SoftSul porque deixam de ser gaúchas, deixam de estar aqui no Rio Grande do Sul, perdem o interesse, às vezes concorrem diretamente com outras que estão dentro da própria SoftSul. Então tem uma série de projetos da SoftSul que também, tá certo, ao longo do tempo eles vão oscilando, tá? A Procergs, ela citou aqui, não sei se vocês ouviram a palestra do Antônio, mas a Procergs, ela falou uma série de situações que ela não tem condição, muitas vezes, de tocar por problemas de ordem administrativa e legal, tá? Mas que ela até poderia ser parceira e levar adiante a questão. Então, o que nós organizamos, né? Nós organizamos, a comunidade o que vai ser, Ela vai se preocupar, primeiro, com essa certificação, né? Qual é a tentativa? Manter os profissionais e conhecer os profissionais que tu tem na localidade, e aqui não é uma localidade qualquer, né? Se trata do centro do estado, do centro da região metropolitana e da própria capital. Então, uma quantidade imensa de recurso de muita qualidade, mas que não é conhecido nem reconhecido. Tu sabe que a empresa tal tem tal produto, mas tu não sabe quem são as pessoas que sustentam aquele produto. Quem é que fez aquilo? Né? Então, a primeira coisa é ter essa base pública poder ser pesquisada, tu ir atrás, em vez de tu lançar uma oferta de emprego, vi 1 milhão de caras, muitos dos caras não tem nada a ver com o que tu pediu, tu vai nessa base, como propõe lá um LinkedIn da vida, tu iria nessa base e olharia lá até chegar num currículo que te interessa, né? Como fazem os caçadores de talentos, Mas tornar isso disponível para qualquer um, tornar isso disponível para um projeto comunitário, porque os projetos comunitários, muitas vezes, eles podem contar com esse recurso. Tu pode pegar o gerente de um troço importante e pedir ajuda dele,
muitas vezes ele, como é que acha maravilhoso. Está aí o voluntários, né, aquele, como é que é, tem esse que é dos caras de empresas que tem ajudam creche, ajudam isso, ajudam aquilo, poderiam estar ajudando um projeto tecnológico, tá? Então, localizar essas pessoas e ter essas pessoas devidamente certificadas, tá? Certo? Isso nós vamos fazer. A outra questão que nós vamos fazer é o seguinte: todo projeto e toda ação que o cara se dispuser a abrir, o que significa abrir o projeto ou ação? Ele tem que aceitar que outros, tá, participem daquela iniciativa. Eu tenho lá um projeto de como é que diz respeito a instalar o Wi-Fi na cidade, tá? Muito bem, tá? O outro cara que tem o projeto pode chegar e dizer, não, eu então quero participar, eu quero entrar para dentro, tá? Quem é que vai definir as regras e tudo mais desse, como é que é desse, como é que é é só os caras do Wi-Fi, tá? É só os caras que estão lá no projeto, mas tem que ser dentro dessa nossa receita aqui, tá? Sempre tem que ter, tá, alguém que entende do assunto. Não se abre projeto ou se tem ação que não tenha um líder, um parceiro estratégico, né? Tá? E esse parceiro está dentro, não é que ele está como é que é, entra e sai, ou que ele põe condições, como aconteceu agora com o negócio dos estaleiros aqui, que os parceiros lá internacionais caíram fora dos estaleiros, o estaleiro ficou sem como é que é, o fornecedor da tecnologia. Isso não pode, o cara está dentro, né? Depois, os técnicos têm que se vincular ao projeto, tá? Depois, tá? A conformidade é governada pelos produtores e operadores, tá, da tecnologia, tá? Isso significa que quem vai dizer o que vai ser fornecido em termos de serviço, quais os recursos que vão ser aceitos, qual é toda, como é que é a dinâmica para a incorporação desses recursos, tá? É os caras que trabalham no projeto, tá? Não há nenhuma imposição externa, tá? Nas plataformas vai ser software livre, tá? O que significa, tá? Software livre, tá, é o software que aquele grupo de técnicos domina, tá? Vai ter situações, e isso todo mundo sabe, que tu vai ter software proprietário, código proprietário aí, mas ele vai ser livre no sentido de quem vai controlar o ritmo de migração, quem vai controlar até quando aquele software vai ou não ser utilizado, é o cara que está dentro do projeto. Não vai haver uma imposição. Por quê? Porque o projeto vai ter que custear essa migração, o projeto que vai ter que custear, tá, como é que é esse investimento. Então, quem tem que decidir é os caras que estão lá, tá? E finalmente, tá, software público. São serviços que têm um interesse para um grande número de pessoas. Não vai se fazer uma coisa, a reforma da casa do Zezinho, isso aí não é. Mas serviços sempre que tenham interesse para o grande grupo, tá? Quem é que está assim entrando como assim um recurso principal nesse momento, tá? É a Procergs, inclusive a cedência do SADI para a Prefeitura de Porto Alegre para como é que é liderar esse processo, tá? E tá, então a Procergs e a Prefeitura que como é que topou a questão de como é que é né, enfim, de dar uma chancela oficial para isso, porque uma coisa é tu chegar e convidar alguém para participar de um projeto de uma comunidade que tenha, assim, como é que eu vou dizer, todas as desconfianças, tá? Em relação, o que se fala em relação ao software livre? Não dá,
problema de continuidade, quem é que vai sustentar? Outra coisa é ser, como é que é a Prefeitura de Porto Alegre, tá? Dizendo o seguinte, ó, projeto que quiser, eu estou, como é que é, dando o ambiente para que esse projeto seja assim ampliado, seja, como é que é, expandido, tá? E tenha realmente consequências. Como é que nós pretendemos trabalhar? Nós não vamos simplesmente ativar todos os projetos que nós temos assim e reunimos, porque seria absolutamente assim, sem sentido. Nós vamos, tá certo, fazer essa discussão, né, os 4 copromotores, tá, de quais os projetos que nós vamos, tá certo, priorizar, tá? Esses, então, nós vamos fazer divulgação, vamos fazer editais públicos, assim, para ser mais específico, tá? Para que eles comecem imediatamente a funcionar num outro patamar, né? Então, o propósito é obter adesões, então, a esses projetos, né? Reforçar com parcerias, quer dizer, integrantes que sejam estratégicos, a gente fazer esforço de vender o projeto para esses integrantes, né? E pôr a funcionar isso. E, ao mesmo tempo, tá? Porto Alegre, como é que é? Dá essa possibilidade de projetos que hoje estão com problemas até em outros lugares do Brasil, né? Virem a se, como é que é, a se sediarem aqui, tá? Tem coisas assim, por exemplo, que hoje estão devolutas. A TV Ginga, por exemplo, está devoluta, tá? Não, tem um enorme número de pessoas nas universidades, mesmo fora das universidades, que fez investimento, que tem, como é que é, né, já, como é que é, um razoável legado da TV Ginga. Em compensação, não existe o projeto, né? E é um projeto que não tem porquê, há uma série de coisas interessantes. Por exemplo, a Smart TV aqui no Brasil, ela tem uma penetração bem menor do que talvez a TV Ginga fazendo os mesmos serviços que tu faz com a Smart TV, tá? Então, essa questão são coisas que Porto Alegre pode vir como é que é, a proporcionar, né? Então, não é só para o cara de Porto Alegre ou o cara do Rio Grande do Sul que nós esperamos estar abrindo uma oportunidade. E mais, o que a gente tem como é que é, como já legado, como acervo, ele é bastante interessante. Por quê? Nós temos todos os FISLs, tá? Então, todas essas pessoas que passaram pelo FISL, nós temos condição de identificar, tá certo? Qual é o nível de técnico dessas pessoas, e essas pessoas, a maioria delas, tá? Ao menos os mais, como é que é, os mais, assim, como é que é, relevantes, estão acessíveis. E possivelmente nenhum deles se negaria a integrar projetos que fossem oferecidos na modalidade que nós estamos oferecendo, que é o cara ficar coproprietário do projeto, tá? Porque aqui os únicos coproprietários dos projetos são os caras que trabalham no projeto, né? Então, a situação que tu trabalha numa firma, muitas vezes tu é o cara da tecnologia e depois a firma fica com aquele código, fica com aquele artefato. Essa não existe aqui. Aqui, eternamente, todo mundo que trabalhou vai ter. Pode ter já, porque o projeto tem 50 anos e o cara trabalhou durante 2 meses. Ele vai ter lá uma fraçãozinha só. Dependendo, né? Porque se o trabalho dele foi muito estratégico, ele fez lá uma grande mudança dentro do troço, ele pode, aquele capital dele, ser muito resiliente, durar muito tempo, tá?
e, consequentemente, tá, nós seríamos um dos melhores empregadores que teria no mundo, não é no Brasil, no mundo. Tá? Por quê? Porque pagaríamos os profissionais, tá certo? Os projetos, pagaríamos os profissionais e, ao mesmo tempo, os profissionais se tornariam donos dos empreendimentos. Né? Então, tá, a gente acredita que, se deixarem funcionar, né, quer dizer, se derem um estímulo para começar, tá, depois o caminho como é que é tranquilo. Tá? Agora vai depender disso. Né? A gente espera aí, tá, o pessoal estava meio, como é que é, reticente, porque é final os governos municipais vão terminar agora tá? Mas é uma coisa que começa a funcionar, começa a haver estímulo. Temos uma implementação, foi feita, a Agenda Digital Argentina, tá? Não sei se alguém conhece aqui, mas vale a pena entrar como é que é, na internet, tá? Apesar de ter trocado o governo lá, ainda se sustenta o projeto. Mas o governo eletrônico da Argentina, ele funciona exatamente dentro do nosso modelo. Tá? Exatamente dentro do nosso modelo. Tá? Eles, depois de muita crise, que as coisas não funcionavam, não saíam, o que aconteceu finalmente? Tá? Foi chamado o pessoal de software livre, e o pessoal de software livre criou essa estrutura lá. Tá? E em um ano eles tinham largado, não sei, mas era uma quantidade grande de produtos, tá? E o que o governo solicitava, tu ampliava as equipes e tudo mais, porque as pessoas se interessavam, era gente da universidade, era gente profissionais mesmo, dependendo do tipo de solução, e as coisas só saíam. Né? E é como é que é, uma coisa, como funciona em função de agenda, se determinado projeto começa a ser, como é que é, solicitado, ou a demanda cresce, ele passa na frente da agenda. Isso significa o seguinte, ele tem como é que é, a possibilidade de atrair gente que está nos outros projetos para aumentar a velocidade do desenvolvimento ali. Né? E, ao mesmo tempo, se um projeto perde prioridade e tal, ou não se torna menos necessário, ele pode até ficar, tá certo, stand-by. E não é o profissional que vai pressionar para o projeto continuar. Por quê? Porque ele está dentro daquele ambiente. Tá? Ele vai ter usos mais, como é que é, mais valorizados para o trabalho dele. E ele vai ter também isso de repente, ele não é só coproprietário daquele projeto, ele já está em N projetos, porque ele se desloca e, consequentemente, ele fica, tá certo, proprietário também daqueles outros projetos. Tá? Então, nós pensamos assim, é uma alternativa para, tá certo, emprego, é uma alternativa para manter gente boa nos lugares, tá? É uma alternativa, tá certo, para desenvolver, para ter produtos excelentes, porque tu pega os melhores caras e eles em conjunto tentam fazer as coisas, tá certo, funcionarem, né? E principalmente, tá, o governo deixa de ser, tá, o vilão da informática, porque o governo hoje é o vilão da informática. Tá? Todo mundo se queixa do governo. Tá? Um fornecedor fornece, e o resto todo se queixa, o cara que não é do software proprietário, o cara do software livre se queixa, todo mundo se queixa, é o vilão. E ainda as coisas muitas vezes não funcionam. Né? Então, tá, esse é o tá. Alguém que tem uma questão, alguma coisa que...
Alguém tem alguma questão para o palestrante? Os 10 minutos finais agora são voltados a questões. Nós temos também o aplicativo do Macadu, tá? Se alguém tiver interesse de mandar alguma pergunta pelo aplicativo. Alguém tem pergunta? Eu só queria dizer que então estamos à disposição, tá? Quem tiver interesse, tá? Em como é que é, em acompanhar e tudo mais, tá? Eu deixei no final da palestra os e-mails ali, eu não sei se vocês viram, tá? Tenha o contato com a própria SL, tá? O contato com a própria SL talvez é o mais efetivo, tá? E nós temos assim toda a disposição de trabalhar em casos práticos. Não há necessidade nenhuma de isso. Eu sempre alerto as pessoas e tal. Eu sempre trabalhei assim, tá? A questão é o grupo desenvolver a solução, tá? Isso de alguém de fora fazer alguma coisa, ou não é implementado, ou é mal implementado, tá? Quem tem que... quem está de fora, ou quem tem um determinado conhecimento sobre método, sobre como é que é a própria solução, sobre o próprio problema, tá? Ele tem que estar ali para problematizar o que está sendo feito, e não para fazer. Quem tem que fazer, sistema de informação, ele tem que ser igual ao sistema real, tá? Já é difícil na questão do departamento, né? E ainda se é de fora que se impõe o sistema de informação, então é assim, sem solução, né? Então, agradeço os que foram mais pacientes, tá certo? E estamos à disposição. Então, aí até sábado também.